Atrás de Eita, meu povo, esse é o Te Conto, trazendo para vocês todas, mas todas as informações sobre o BBB 22. Principais acontecimentos você fica sabendo aqui, tá? Então se inscreve, deixa like, comenta, compartilha, fica com a gente. Tem resumo, são vídeos curtinhos, objetivos, para quem não tem tempo de acompanhar ao vivo. E tem ao vivo, que é onde a gente bate papo, interage um pouquinho mais sobre o programa. Lembrando que, acabando o BBB, se Deus quiser, vem aí Power Cup Brasil, depois a Fazenda 14, estaremos aqui juntinhos, tá bom? Então vamos ao que interessa. Vamos resumir tudo o que aconteceu pós-eliminação da Laís. Ela tá fora, meu povo, tá fora. Laís Caldas tá fora do BBB 22, se tornou a 9ª eliminada desta edição, com 91,25% dos votos, a mais rejeitada até aqui, tá? O DG recebeu 4,48% dos votos e o Eli 4,27% dos votos, de um total de mais de 157 milhões de votos, tá? E aí ela fala pro Arthur ali na sua saída que lá foi só um jogo e que ela quer conhecer Arthur aqui fora. Coisa que a gente acha que não vai rolar, não vai acontecer, né? Devido a todo o histórico aí. O Tadeu Schmidt, ele tentou dar uma ajudada ali, né? Dar uma mexida nas coisas e avisou para o público que no seu discurso ele ia passar uma informação correta, mas de um jeito diferente, para bagunçar a cabecinha deles. Obviamente porque, gente, para não acharem que o negócio está perdido de vez, né? Para eles ainda ficarem na dúvida. Enfim, a Laís parecia que não estava nem aí, sabia que ia vazar mesmo e assim foi feito, né? E os brothers começaram a pensar no discurso do Tadeu, porque o Tadeu falou aí de décimos de diferença, mas na verdade a gente sabe que isso não aconteceu. No máximo entre o DG e o Eli, mas a Laís era a mais cotada mesmo para deixar o programa, não tinha jeito, embora isso tenha se concretizado, os brothers ficaram com essa dúvida pós-eliminação da moça, que teria rolado neste paredão. Não, no primeiro momento ali, na primeira entrevista, digamos assim, nas primeiras perguntinhas com o Tadeu, a Laís já estava preocupada com o percentual de eliminação dela. O Tadeu falou que depois ela ia descobrir, e aí ele pergunta sobre as saídas do povo do Lollipop, se ela conseguia entender. Ela falou que não consegue entender, que ela queria saber se era o quarto ou a pessoa. E aí Tadeu também pergunta qual a análise da participação da moça. Ela fala que foi ela o tempo inteiro, se jogou, tentou ganhar a prova de tudo que era jeito, mas estava muito difícil concorrer com os atletas. E ela falou que ela está muito feliz com a trajetória. No primeiro momento falou que estava muito feliz com a sua trajetória. Lembrando que a Laís sai agora como uma das mais rejeitadas de todas as edições do BBB, tá? Ela ficou em 7º lugar, perdendo apenas para o Projota, que está em 6º lugar. Então, em 6º lugar de rejeição na história do BBB vem Projota com 91,89% e agora a Laís com 91,25%, tá, gente? De alguma forma ela entrou para a história do programa. A Slo e o Eli, assim que a Laís saiu, foram para o quarto chorar e tentarem aí entender onde foi que erraram. Aquela pergunta que eles sempre fazem, né? Onde foi que a gente errou? Onde a gente está errando? O que está dando tão errado pra gente? E eles já estão dando o jogo como perdido. Inclusive a Eslovênia está completamente desanimada e querendo ir pro paredão, tá? Já quer ir pro paredão, de qualquer jeito. Ela quer ir pro paredão porque imagina que vai sair, que vai vazar. Pedro Scooby foi ali dar uma forcinha, uma palavra de fé para os Lollipoppers, conversou com eles, tentou tranquilizar, né? Falando para eles não ficarem fritando, pensando nisso, não. Né, nessa coisa da derrota e que o jogo é aqui fora mesmo, quem manda é o público e que o único poder que eles têm é mandar alguém para o paredão. E aí ele acredita que ninguém tenha cometido nenhum ato passível de cancelamento aqui fora, não. Pedro ainda chega a uma brilhante conclusão, gente, e diz o seguinte para os meninos, que o que ele acha, na verdade, é que só um vai ganhar. Não tem mais jeito, para eles ficarem tranquilos, tá? Internet dividida, né? Muita gente achando que o pessoal aí das comadres, dos Lollipoppers, os dois ainda remanescentes, devam pegar as malinhas e realmente dizer adeus, tchau, já era, desanimar de vez, entregar aí a coisa já de bandeja, já desistir porque não tem chance, né? Teoricamente não tem chance.
Mas lembrando que saindo todos os Lollipoppers, ainda vão restar as comadres e a Disney. Será que essa briga aí não vai ser boa? Será que já lá pro finalzinho o negócio não vai pegar? O que vocês acham, meu povo? Os Lollipoppers deveriam desistir, só aproveitar os últimos dias, mesmo os últimos instantes, e entregar o negócio? Ou deveriam continuar lutando até o final? Enquanto a conversa era sobre a saída dos Lollipoppers, né, e o que acontece ali naquele quarto, a Natália estava mesmo preocupada com a saída das mulheres, com a eliminação de tantas mulheres, né, eliminações seguidas aí, e ela tá com medo de ser a próxima. Conversando ali com as comadres, ela disse que tá feliz por um lado, mas por outro ela tem esse sentimento muito estranho, né, um sentimento de medo, volta um sentimento de medo aí, e aí ela relembra que pode haver mais uma eliminação. Relembra não, ela acha que pode haver aí mais eliminação de uma mulher, e relembra o fato da Bárbara, antes da Bárbara ter saído, a Nayara ter aberto aí o ranking de eliminações femininas. A Jess falou que não estava falando a respeito disso, estava falando do quarto. E aí a Natália disse que ela não estava falando do quarto, e sim das mulheres, da preocupação em só sair mulher. E a Jess frisa que não é sobre homem ou mulher, mas sim sobre indivíduo, tá? Mas por fim as comadres chegaram à conclusão de que tem que haver esse equilíbrio homem e mulher na reta final. Ou seja, não pode só ficar saindo mulher, não. A Natália, gente, ela aproveitou para fazer uma promessa, disse que vai fazer um jejum, pedindo para Deus para ela ganhar a próxima prova do líder. Eita, gente. Eles passaram a pensar e a imaginar, né, o que o Tadeu quis dizer com o discurso, a coisa dos décimos lá, de diferença. E eles estão achando que a votação ficou entre o DG e a Laís. Inclusive o próprio viúvo Gustavo chegou a esta conclusão. Ou seja, o Tadeu conseguiu o que queria. Outra pessoa que ficou preocupada aí foi o DG. Ele tá com medo, tá com receio do que o público possa estar achando das falas da Lina sobre ele só ter homem no top 10 dele, ou seja, sobre ele só ter um grupo formado de meninos. Tá preocupado com isso o DG, viu, gente? Pouco a pulga atrás da orelha. Natália ficou toda feliz com a permanência de Eli, comemorou, logicamente. E aí ela mostra para as meninas que ela já tinha separado até mesmo uma calcinha de rendinha para dar para ele. Gente, de recordação, né, caso ele saísse. E ela fala que tinha planejado também, inclusive, passar perfume na calcinha para dar para Eli. Eita! O Lucas, ele ficou bolado, ficou aí chateado com as comadres, porque na conversa entre elas falaram que o top 10 deveria ser composto por mulheres e homens de forma igualitária, tá? E aí o Lucas não gostou, ficou se sentindo excluído pelas amigas por não se sentir prioridade, por elas levarem em consideração a coisa de homem e mulher e não o indivíduo, né? Ele falou que não é sobre homem e mulher, é sobre o indivíduo. Ele acha isso. A Slo falou que talvez as meninas pensem de uma forma diferente, é uma pauta que elas querem levantar. O Lucas falou que ok, respeita, mas que agora vai torcer só pela Slo, que inclusive é mulher, né? Ele frisa, falou que é chato, né? Mas ele respeita as causas. Porém, se ele for pro paredão, pra bate-volta e tal, ele não quer nem que torçam por ele, não é? Já que não querem que ele saia, né, que ele vá para o paredão, etc. Então, ele não quer nem que torçam por ele. Ficou bastante chateado com as comadres, o Lucas, tá? A Eslovênia ainda falou que ela foi a única do quarto ali que ainda não foi ao paredão e que nem por isso os amigos dela ficam falando isso para ela, né, de que ela tem que ir pro paredão e tal. E aí o Lucas frisou que o tempo todo as meninas ficam falando a respeito disso, sobre quem ainda não foi ter que ir para o paredão, ou seja, independente de ser do grupo delas ou não. Então ele está percebendo aí que não é prioridade para as comadres, tá? Concordam com o Lucas? Muito papo sobre jogo no quarto do líder entre os meninos da Disney, tá, gente? E lá o Arthur disse que o número de votos agora vai depender do lado que o Gustavo escolher jogar. Ou seja, é mais um votinho aí que um ou outro grupo pode ter. E eles não sabem ainda para que lado o Gustavo vai. Os meninos também concordaram que é bom um deles se tornar líder para que, caso os outros do grupo estejam no paredão, eles possam disputar a prova bate-volta.
Nesse papo, Pedro Scooby e Arthur elogiaram a Slo, e o Pedro disse que não sabe se vota nela agora, porém ele ponderou votar no Lucas, até porque o Lucas o colocou no paredão. O Arthur concorda, obviamente, e falou que não foi só o fato dele colocar o Pedro no paredão, não, que o Lucas, inclusive, foi incoerente no jogo da discórdia. Então, será que vem aí Lucas sendo alvo dos meninos da Disney? O que vocês acham? O Arthur acha que a Lina, se for líder, indica ele ou DG. O PA acha que a Natália vai nele e que a Jessie é favorita, tá? Tá vendo a Jessie como favorita. Pedro Scooby também acha que Jessie possa ser favorita, elogiou a Jessie pra caramba e diz que não vota nela tão cedo. E o Scooby acredita, gente, que o povo saiu, o povo que saiu até agora, foi porque só tava falando de jogo, só tava pensando em jogo e acabaram se perdendo nesse meio tempo. O DG deixou claro que não vota na Jessie, que gosta dela, não vota nela nesse momento, tá? Gosta dela e tem o mesmo alvo que ela, que enquanto ela tiver o mesmo alvo que ele, para ele tá tranquilo, tá confortável e que, né, ela inclusive pode votar nas mesmas pessoas, aliás, em outras pessoas antes dele. Então, a Jessie tem outros alvos antes dele, então para ele não faz sentido votar na Jessie agora e ele chama a Jessie aí de jogadora de conveniência para ele, tá? Eita, gente! Laís na rede BBB, meu povo. A nona eliminada passou por aquela entrevista de praxe com Rafa Kalimann. E a Rafa chega perguntando o que mais incomodava a Laís na relação com Arthur. E ela frisa que era o convívio. Estava muito difícil conviver com ele na casa, que ele não conseguia separar as coisas. Que ela queria ter uma boa convivência, mesmo eles sendo rivais. Porém, o Arthur não aceitava isso. A Rafa pergunta, né? Levanta aí o fato do Arthur ter questionado várias vezes que a Laís distorcia as histórias e como ela avalia isso. Ela fala que para ela não é uma distorção, é uma questão de interpretação, que ela poderia falar uma coisa, né, e que ele, na verdade, poderia falar uma coisa e ela interpretar de uma outra forma, mas que era aquilo que ela interpretava. Podia não ser 100% aí do que ele estava falando, mas era aquilo que ela interpretava, que inclusive a conversa lá sobre o Arthur se comparar com a Juliette, ela acha que foi verídico porque a própria Jessie estava no papo e concordou com ela, acha que realmente foi daquela forma, interpretou daquela forma. Então, ela afirma aí que podia ter uma interpretação correta das coisas, embora não fosse exatamente o que o Arthur havia dito. Tá? Ela falou que não criava nada, que ela entendia e interpretava daquela forma, não criava nada, a Laís. Também falou que o Arthur é inteligentíssimo, que ele joga bem, que ele consegue argumentar, se posicionar muito bem, que ele sabe mexer com as palavras a favor dele também, tá? A Rafa falou aí da sequência de eliminações dos Lollipoppers, e aí a Laís volta a falar na coisa de não saber se era o quarto, se era a pessoa, e Rafa fala que a última coisa que seria avaliado é o quarto onde a pessoa estava, né? Aí a Laís muda o posicionamento e agora começa a achar que realmente eram as atitudes das pessoas que faziam com que elas fossem eliminadas. Ela concluiu que pode ter feito ou falado alguma coisa e coincidiu deles serem do quarto Lollipop. Sobre aquela polêmica da imitação do macaco enquanto a Natália estava no banheiro, né? E houve essa imitação ali na conversa entre as meninas, a Laís negou que tenha feito isso para ser assim uma coisa ofensiva em relação à Natália. Ela falou, gente, que em momento nenhum fez isso contra a Natália, que foi só uma brincadeira, que ela faz inclusive isso dentro da própria casa. Então que ela jamais faria isso em relação à Natália e que isso também foi uma questão de interpretação e que ela ficou muito mal ao descobrir que isso tinha sido associado a ela. Aí ela viu o vídeo da Larissa, da Casa de Vidro, né, alertando a Jade sobre ela e Bárbara. Ficou pasma, viu? Ficou de boca aberta. Outra coisa que deixou a Laís de boca aberta foi o percentual de eliminação dela, os 91%. Ela falou, caraca, 91%, né? Agora a Laís, ela é a primeira mais rejeitada desta temporada, viu, gente? Quem sabe a mais, né, no total aí no fim das contas, a mais rejeitada de toda a temporada. Isso vai depender aí dos outros que forem eliminados. E aí a Rafa perguntou
por que ela acha que saiu com esse percentual. Ela foi incisiva, falou que acha que foi por causa do Arthur, da torcida do Arthur. Também recebeu ali o videozinho da Bárbara, né? Conversou com a Bárbara por vídeo. E a Bárbara já soltou um monte de fofoca, contou um monte de coisa pra Laís. Já chegou fazendo a analogia do pão e pediu pra amiga não ler comentários na internet. Aí ela fala, né? Você gosta de pão? Quando coloca na chapa, ele fica mais gostoso. Quando bota várias vezes na chapa, não tem jeito. Ou seja, pão se referindo ao Arthur. E ela fala que aprova agora o namoro do Gustavo com a Laís. E a Laís questiona por que então que ela votou no Gustavo. E a Bárbara continua soltando fofoca, tá? Falou que a Nayara não gosta delas, odeia elas. E que a Maíra Cardi odeia a Laís. A Laís que tinha falado que queria conhecer Maíra, a Bárbara já tirou o cavalinho dela da chuva, tá? A Maíra te odeia também, amiga. E aí ela fala que a Slo também tá mal aqui fora, que se ela fosse o Eli e a Slo, né, a Bárbara, né, dizendo, apertaria logo o botão. Aí Laís explica que o botão nunca mais ficou verde. Por fim, a Laís ganhou um jogo da memória com a cara do Gustavo e do Rodrigo, que é um assunto que também foi levantado pelo fato dela ter trocado o nome dos dois várias vezes. Na verdade, o nome do Gustavo pelo do Rodrigo várias e várias vezes. Por fim, ela pede desculpas por qualquer coisa, diz que ama todo mundo, que tem um coração muito bom, que ama os animais, que ama tudo. Eita, gente, aí, gostaram? Curtiram a eliminação de Laís? Tem mais coisa por aí, hein? Fica ligado aqui no canal para saber de tudo!